Abra sua Bíblia aí em João capítulo 5. Prometo que eu vou ser rápido. Rápido. É uma história conhecida e muito didática já para nós, mas eu queria deixar algumas coisas aqui que o Senhor falou comigo. Diz assim, todo mundo achou? Diga amém. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Dá um glória a Deus por isso, meu irmão. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço pela vida de cada um que veio a essa casa hoje. A minha oração é que o Senhor prepare os nossos corações para que a gente possa entrar aqui, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, renovados, que nós possamos sair daqui hoje cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, andando, ó Pai. Toda paralisia que estava na nossa vida vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Nós vamos sair desse culto hoje sonhando sonhos do alto. Nós vamos sair desse culto hoje, ó Pai, caminhando, ó Pai, com o Senhor, porque se o Senhor estiver conosco, nós iremos triunfar sobre todas as coisas. Deus, eu oro por pessoas que entraram a esse culto e estão cansadas, estão sobrecarregadas, Pai, precisando hoje de um toque do Senhor, precisando hoje, ó Pai, de um olhar do Senhor diferente. A nossa oração é: Pai, olha para nós. A minha oração hoje é: Jesus, muda a história da nossa vida nesse culto hoje, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, vem comigo nessa história para você entender, vai ser rápido e eu já finalizo. Mas aqui é uma história que Jesus chega num tanque, como falou aqui, o tanque de Betesda. E quando Jesus chega lá, ele encontra um paralítico sobre uma cama. E Jesus chega até ele e fala para ele assim: você quer mesmo ficar são? E aí aquele paralítico vai contar uma história para Jesus, como se Jesus não soubesse tudo que ele está passando e tudo que ele está precisando. Mas Jesus chega e fala para ele: você quer mesmo ficar são? E aí ele vai falar: Senhor, eu até quero, mas todas as vezes que o anjo vem, porque na época o anjo vinha e tocava na água, a água agitava e o primeiro que pulasse naquela água era curado, recebia o milagre. E ele falou para Jesus: olha, todas as vezes que a água é agitada, eu até tento e quero pular nessa água, mas todas as vezes que eu, pelo menos assim, faço menção de ir, outros já pulam na minha frente. E é isso aí, a Bíblia fala 38 anos paralítico, 38 anos paralisado. 38 anos, irmão, imagina a cena. Ele está próximo a um tanque onde acontece milagre. Ele está próximo de um lugar onde pessoas conversam sobre milagres, pessoas criam expectativas de milagres, pessoas vivem milagres, e aquele cara está simplesmente paralítico naquele ponto. É como às vezes eu e você, nós viemos à casa de Deus, nós estamos na igreja, e às vezes a gente chega aqui e a gente vê histórias de milagres. A gente vê pessoas que têm expectativas de milagres, e às vezes a gente até se compadece por pessoas. Falou: Senhor, faz por aquela pessoa, faz por aquela vida. Eu e você, nós somos até intercessores de outras pessoas. Mas tem áreas da nossa vida que nós estamos paralíticos. Tem áreas na nossa vida que elas precisam começar a entrar em movimento. E a Bíblia fala que Jesus chega até ele e fala para ele assim: ei,
Você quer mesificação? Mas a Bíblia fala, Jesus já sabia do que ele precisava. Porque Jesus te traz ao culto, todo culto. Irmão, você vem, às vezes você acha que você veio hoje, foi por convite de alguém, não foi não. Foi Deus que te trouxe nessa casa aqui. Você crê nisso? Diga amém. Aí você vem numa casa, num culto como esse, e palavras estão sendo liberadas do altar. Palavras de vida, palavras para você receber transformação, palavras para você receber ativação em áreas que estão paradas. Mas eu e você, a gente continua sempre vivendo como paralítico, deitado e dando desculpa para Jesus. E Jesus está olhando e falando, ei, você quer mesificação? Essa pergunta, ela me fez trazer uma atenção para esse texto. Porque talvez não é sobre a gente conhecer Jesus, talvez não é sobre a gente saber o que Jesus pode fazer, porque isso você já está, como diz, careca de saber. Mas a pergunta de Jesus hoje para mim e para você é, você quer mesificação? Você está querendo mesmo mudar de vida? Você está querendo mesmo um novo rumo para você? Um novo rumo para a história da sua empresa? Um novo rumo para a sua casa? Um novo rumo para a sua família? Um novo rumo para áreas da sua vida que estão paralisadas? Porque Jesus sabe o que você precisa. Mas Jesus, ele é um Lorde, ele chega e fala assim, você quer mesmo que eu mude a história? Porque você não dá conta, mas eu posso mudar. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém. Essa história, ela, se você imagina a história, você vai entender que esse paralítico é como eu e você. Porque não é só sobre ter fé, mas é sobre você reagir a uma fé. Tem muita gente que tem fé, mas não reage. Tem muita gente que tem fé que Deus vai fazer, mas não reage para receber a fé, para receber o milagre, para receber aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Esse paralítico, ele está deitado. Esse paralítico, ele está simplesmente assim, 38 anos, irmão. 38 anos não é um dia, não é 10 dias, não é um ano. 38 anos. Talvez hoje eu estou pregando para pessoas aqui que você já está mais de 10 anos nisso. Você já está mais de 5 anos, ou talvez você está preso, tem um mês que você está paralítico em uma área. E que bom que Deus te trouxe a esse culto, porque tudo que estava paralisado vai começar a andar. Quem está comigo aí, diga amém. Esse paralítico, ele ensina a história dele para nós. O que mais me chama a atenção no primeiro momento é Jesus olhando e falando, você quer mesmo sair disso? Você quer mesmo que eu transforme a sua vida? Você quer mesmo que áreas que estão te causando dor, elas comecem a te causar um motivo de testemunho para outras pessoas? Você quer mesmo que áreas que estão te envergonhando hoje, quando eu entrar na sua vida, eu vou mudar a sua história e eu vou começar a te usar para curar outras pessoas dentro dessa área? Jesus está falando para mim e para você hoje, ei, acorda! 38 anos já se passaram, agora eu estou te perguntando, você quer mesificação ou você vai continuar dando desculpa? Você quer mesificação ou você vai continuar falando, não, o fulano recebe, porque o fulano, é porque é o filho do... Não, ali está dando aquilo ali, está acontecendo aquilo, é porque... cheio de desculpa. E Deus hoje está falando para mim e para você, você quer mesificação? Você pode sacudir quem está do lado, olha dentro dos olhos dele e fala assim, você quer mesificação? E para a gente mudar a nossa vida, vai muito da voz que a gente está ouvindo. Hoje o Luquinha pregou uma mensagem hoje aqui de manhã, top. Hoje para mim está sendo um dia, irmão, radiante. Que eu vi o Luquinha pregar aqui, irmão, sabe assim, a hora que ele subiu, eu falei, eu vou te anunciar como cria da base. Mas o Luquinha hoje ministrou uma palavra sobre isso, qual voz você está ouvindo. E essa história também fala muito disso. Porque às vezes esse homem, da mesma forma que ele escutava uma expectativa, ele escutava alguém gritando que o milagre já tinha sido liberado, e era mais um ano esperando. Era mais um ano de depressão, de gente chegando e falando, será? Será? Brincadeira. Será? Não. Era gente chegando e falando, será que é hoje? Não, hoje não. Será? Não. E aí a voz que esse cara vai ouvindo é uma voz depressiva, uma voz de ansiedade, uma voz que às vezes está gritando e falando para ele, ei, desiste, 38 anos. Deixa eu te falar, não dá mais, desiste. Como tem uma voz gritando para você, deixa eu te falar, você tentou 2024, não deu, 2025 não deu, 2026 você escreveu lá seus planos, até agora não deu, por que você não desiste? E aí a gente está ouvindo uma voz dessa e Jesus está falando, ei filho, não desista, porque todas as promessas que eu liberei para a sua vida vão se cumprir.
A Bíblia conta a história de uma mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia vai falar que essa mulher, a Bíblia fala assim, ó, depois que ela ouviu falar de Jesus, ela falou para ela mesma. Deixa eu te falar, irmão, muitas vezes a gente não vai ter muita gente perto de nós, não. Talvez você está aqui dentro hoje, você está numa condição de estar sozinho. Mas deixa eu te falar, você pode estar sozinho de pessoas, mas tem um grandão que nunca larga a sua mão. Jesus, ele nunca larga a sua mão. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu falo muito isso. E qual que é o problema? É porque a gente começa a ouvir as pessoas e para de ouvir a Deus. E quanto mais a gente escuta pessoas, menos a gente escuta a Deus. E essa mulher, a Bíblia vai falar que ouvindo falar, essa mulher falou para ela mesma: se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Porque tem hora que você não precisa ficar com muita gente falando perto de você, não. Se você nutrir dentro de você uma fé de que vai acontecer, meu irmão, o mar está fechado, mas tem um Jesus que já te provou que abre o mar. Deixa eu te falar, às vezes você olha, tá tudo morto, tem um vale de ossos secos, mas tem um Deus que está falando: filho, olha para ele e profetiza, porque quando você profetizar, você começa a agir e eu vou reagir à ação que você está tendo. Você não precisa ter só fé, mas começa a reagir com a fé que eu estou colocando dentro do seu coração. Tem alguém comigo aqui? Diga um amém. Paralítico, 38 anos. Jesus está na frente dele falando: você quer ficar são? E o cara está aqui. Não dá. Não dá, sabe por quê? Eu tento, mas... Aí você vem num culto como esse, Jesus está falando: ei, grandes são os planos que eu tenho para você. Deixa eu te falar, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Jesus está falando: 1000 vai cair do seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Jesus está falando: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque eu sou o seu Deus. Aí você está aqui, mas ao invés de ouvir essas palavras e nutrir dentro de você um sentimento de que o que estava paralisado, eu encontrei com Jesus hoje, vai começar a andar. Aí você fica assim: não dá. Ou fui no culto lá, até que é massa. Nossa, o Vitinho tá pregando lá, o louvor é abençoado, a irmã Débora, quando ela ministra, nossa, é uma graça de Deus. E Jesus está olhando e falando: ei, você quer mesmo ficação? Posiciona. E a minha pergunta que fica para você é: o que é que Jesus está te pedindo que até hoje você ainda não fez? O que é que Jesus já pediu para você? Ei, faz assim, que você ainda não fez. E a gente está preso a vozes que não são a dele. Tá dando certo isso. Então eu mexo com a mesma coisa, vou tentar também. E Jesus está olhando e falando: peraí, eu tenho algo maior e melhor para te dar. Jesus está olhando do céu e falando: ei, peraí, eu tenho uma estratégia que é do céu. E a estratégia que é do céu, homem nenhum viu, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho para você. Aí a gente está aqui: não, é isso aqui mesmo e tal. Aí grita lá: porque se um ganhar na política, o outro vai dar tudo errado. Aí você já começa, irmão, uma ansiedade, sabe? Jesus hoje está falando: você quer mesmo ficação? Porque o massa da história é porque quando Jesus olha para ele e fala assim: levanta, toma a tua cama e anda. Esse homem começou a andar, irmão. Deixa eu te falar, 38 anos foi apagado por Jesus, porque agora é uma nova história. É uma história que começa a caminhar, está em movimento, está vivendo milagre, está vivendo o sobrenatural de Deus. Agora, você quer mesmo ficação? Cutuca de novo aí e fala para quem está do lado, fala assim: você quer mesmo ficação? Para de esperar as condições perfeitas. Isso aqui é massa de falar. Porque tem muita gente que não vive o extraordinário porque fica: não, peraí que eu tenho que arrumar algumas coisas. Eu vejo isso muito lá no porão. Eu chego no menino: fulano, já batizou? Não, pastor, porque, sabe, né? Uma decisão muito importante, eu ainda não estou pronto. Quem é batizado aqui, fala para ele, quando que ele vai estar pronto? Fulano, vai casar? Não, primeiro eu tenho que comprar meu apartamento, comprar meu carro, eu tenho que formar, fazer tudo. A sua mulher vai falar: benção, vô. Não dá. O grande problema nosso é achar que a gente tem que estar com tudo certinho
para que Deus comece a trabalhar. E Deus está falando só uma coisa para nós: ei, eis que estou à porta e bato. Abre a porta e deixa eu entrar, porque o que está fora do lugar, quem vai colocar sou eu. Irmão, na sua força você não dá conta. Aí Jesus te dá a oportunidade, Ele fala assim, ó: abre a porta, deixa eu entrar. Às vezes, Deus até permite a gente ter algumas percas na nossa vida, é porque a gente precisa entender que tem coisa que precisa ser arrumada. Lembra da dracma? Quando se perde a dracma, a Bíblia fala, primeiro ela arruma a casa, acende a luz e encontra. Por quê? Tem coisa aí que precisa ser arrumada, lixo que tem que ser retirado, que sozinho você não dá conta. Mas aí Deus está falando: você quer mesmo ficação? Então eu estou aqui batendo na porta. Abre a porta, porque eu vou entrar e vou começar a escrever uma nova história para você. Tem alguém comigo aqui? Levanta as mãos. Eu quero declarar, meu irmão, tudo que estava paralisado na sua vida vai começar a romper. Deixa eu te falar, pessoas que declararam coisas na sua vida que entrou dentro do seu coração, que não era palavra de Deus para você e estava te paralisando. Hoje Deus está quebrando esse decreto na sua vida. Hoje Deus está falando: ei filho, grandes são os planos que eu tenho para você, e a partir de hoje você vai avançar, você vai correr e não vai se cansar, porque eu sou o seu Deus. Você está comigo? Diga um amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus aí, meu irmão? Glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu já vou terminar, tá? É rápido. E a história continua. A Bíblia fala que Jesus fala para ela assim, ó, para ele: levanta, toma tua cama e anda. Massa. Por quê? Quando você olha para a cama daquele paralítico, na época a cama simbolizava a história dele. 38 anos deitado naquilo ali. 38 anos olhando para aquela cama. 38 anos, a cama era o que paralisava, a cama era o que deixava ele simplesmente acomodado, deitado, esquecido. E aí Jesus olha para ele e fala assim, ó: pega a tua cama e anda. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou muito forte comigo que o que antes te paralisava, Deus vai fazer com que se transforme em testemunho. Não, eu vou repetir para você entender. O que Jesus ministrou no meu coração é que tudo aquilo que antes te paralisava, Jesus hoje vai fazer com que se torne testemunho. Irmão, a cama era a história desse paralítico. E eu não sei que história era essa. Eu imagino uma história de muito sofrimento. Mas aí Jesus vira para ele e fala assim, ó: levanta, põe-te em pé. Porque é o seguinte, não dá para você falar que é um cristão, filho de um Deus que pode todas as coisas, andando cabisbaixo, andando triste. Ah, irmão, chega, deixa eu falar um negócio. Você quer um trem que me desanima? É eu falar com o irmão aqui da igreja, eu chego e falo assim: irmão, como é que tá? Não, o irmão só fala coisa ruim. Até para falar, dobra o ombro assim, ó: irmão, deixa eu falar para você, tá difícil, viu? Parece que tem até um espírito maligno oprimindo assim, ó. Irmão, nós servimos a um Deus dos exércitos. Pode parecer que está tudo difícil, pode até estar tudo difícil, mas nada tem faltado na minha e na sua casa. Nada tem faltado, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Sabe, aí a gente vai andar cabisbaixo, não. A gente vai andar falando: irmão, pode não estar bom hoje, mas Deus proveu o mês passado, Deus vai prover esse mês, Deus vai prover mês que vem, e até o final desse ano eu vou ver os meus lagares transbordar, porque o meu Deus prometeu e Ele vai cumprir. Aleluia! Agora, a gente fica aqui, não, nossa. Irmão, você serve um Deus que lá atrás você era um cara cachaceiro, Deus transformou sua vida, rapaz. E aí hoje Deus te traz para a igreja, você está no seu ministério, gente que bebe muito vai chegar, e na hora que chegar você vai falar assim, ó: deixa eu te falar, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei da cama que eu tinha, mas um dia Jesus falou para mim: toma essa cama e começa a andar, porque depois eu vou trazer pessoas que o seu testemunho vai fazer com que essas pessoas sirvam a mim. Pessoas que estão aqui dentro, empresários que têm uma história. Você tem uma cama que talvez a sua empresa quebrou há anos atrás e hoje você é um cara bem sucedido.
Pessoas vão chegar até você e falar assim: nossa, tá difícil e tal. Você vai falar assim: ó, é difícil sim, eu já quebrei sim, mas um dia Jesus mostrou pra mim que eu não sou melhor que Ele. Ele é melhor que eu, Ele me dá a direção. E se você seguir a direção dos céus pra você, como Deus me prosperou, Ele também vai te prosperar. Quem tá entendendo o que Deus está falando aqui? Toma a tua cama e anda. Irmão, eu estou profetizando de olhos abertos. Que aquilo que estava te paralisando e que aquilo que, olha, tira sua paz. Eu sei que tem coisas que às vezes envergonham a gente, mas Deus vai fazer com que isso se torne testemunho na sua vida. Sabe, nós servimos a um Deus que quando Pedro sai para pescar, ele pesca dentro do mesmo rio, mar, não sei. Não pega nada. Mas depois Jesus vira para ele e fala: me empresta o barco. Pregou e depois falou para ele assim: volta, pesca de novo. Irmão, não tinha condição favorável nenhuma, mas porque Jesus deu uma palavra, aquele homem volta. E a Bíblia fala que o peixe foi tanto que não deu só para o barco dele não, deu para as pessoas que estavam próximas a ele. Sabe o que é isso? É você voltar para sua casa hoje, o cenário é o mesmo, a casa é a mesma, tá tudo do mesmo jeito aos olhos naturais, mas tem uma palavra que está sendo liberada hoje para você. Tá tudo igual aos olhos naturais, mas quando você chegar, tem um grandão que vai estar junto com você. Deus está junto com você nas decisões. A partir de hoje não é você mais que decide, não é você mais que coloca a mão, é você será como José. Coloquei a mão, vai prosperar. Coloquei a mão, vai prosperar, porque tem uma unção de Deus sendo liberada aqui. Você não pegou não? Levanta as suas mãos. Há uma unção de Deus de prosperidade sendo liberada aqui. E prosperidade não é só na financeiro não. Aonde você estiver, a felicidade vai chegar. É na sua casa, é na sua família, é na sua empresa, é perto dos seus amigos. Você será a extensão do reino de Deus por onde você passar. Dá um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Oh, glória a Deus. Que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Tudo que era maldição, eu estou profetizando, vai se tornar bênção para você. Irmão, pode tramar o que for contra a sua vida. Ah, eu sei, eu imagino pessoas que estão passando ali, olhando para aquele paralítico, falando: ah lá, 38 anos, por que não dá um tiro na cabeça? 38 anos, por que não se mata? 38 anos, por que não desiste da vida? 38 anos e ainda acha que vai ser curado? E aí Jesus chega e fala: ei, você quer ficar são? Se quiser, levanta, toma a tua cama e anda. Vai andar e vai testemunhar os feitos que eu tenho para a sua vida. Porque quando eu chego, eu mudo o cenário. Aquilo que está morto vai ter vida. Esse é o nosso Deus. Jesus hoje está falando para mim e para você. Você quer ficar são? Se você quer hoje, levante-se. Meu irmão, levante-se. E esse levante-se aqui tem muito a ver com posicionamento. É levantar dentro da sua casa como um intercessor. É levantar dentro da onde você está inserido como um homem ou uma mulher de Deus. Eu preguei no Porão quinta-feira passada e eu falei para os meninos que até o meu quarto período de faculdade, poucas pessoas sabiam que eu era cristão. Poucas pessoas sabiam que eu era filho de pastor. Porque eu até então eu ficava assim, não, tá, né, os caras vão me tirar, velho. Ficava naquele negócio, você tá rindo, né? Porque não era com você. E aí eu ficava naquele trem, se eu falar aqui, né? Mas aí depois eu falei: cara, olha o que Jesus está fazendo na minha vida e da minha família. Você acha que eu vou continuar vivendo, me envergonhando do que ele fez? Quando Jesus fala para esse homem o seguinte: levanta, toma a sua cama, Jesus está falando para ele o seguinte: não esquece da sua história, mas também não esquece daquilo que eu estou fazendo por você, cara. Jesus está falando para esse homem o seguinte: ei, toma a sua cama, porque quando você se levantar já está diferente. Tomar a sua cama é testemunho. Agora, é testemunho que eu estou te dando e você está se, vamos falar, você é um agente 007 de Jesus? Sua Bíblia, irmão, parece aqueles Novo Testamento azulzinho que você põe no bolso. Hoje é só no celular, né? Tem uns que nem aplicativo de Bíblia tem. Aí Jesus está falando para mim e para você hoje: levante-se. Agora levantar não é simplesmente levantar da cadeira aqui, ir embora e falando: a palavra de Deus está comigo. Não, é levantar obedecendo aquilo que Deus está te pedindo. E eu volto a dizer a pergunta que eu falei: o que Jesus está te pedindo para você mudar que você ainda não mudou? Sacode, fala assim: ó, é forte.
que Jesus está pedindo para você mudar que você ainda não mudou? Levante-se, toma a tua cama. Agora, não esquece do que Jesus fez por você, não. Isso aqui é forte, irmão. Porque já teve momento de você estar no hospital e você ser até rico, ter dinheiro, mas o dinheiro não resolve. Tem gente aqui dentro que tem muito dinheiro e você já passou por momentos que você poderia dar tudo, mas não resolvia. A mulher do fluxo de sangue que eu falei aqui agora, a Bíblia fala que essa mulher gastou tudo que ela tinha e o fluxo continuou lá. Seria muito bom se ela tivesse ouvido falar antes e já tivesse ido lá e tocado em Jesus e não tivesse tido que gastar tudo. Seria muito bom, mas a gente não entende os planos de Deus. Eu tenho para mim que talvez Deus deixou aquela mulher gastar tudo para ela entender que nada é maior do que Jesus e nada é maior do que o poder que Ele tem de transformar as nossas vidas e fazer aquilo que a gente precisa. Agora você que está aqui dentro, quantos milagres você já recebeu? E ao invés de você ser uma carta viva, aonde você passa, você simplesmente deixa quieto. Jesus está fazendo, eu não vou nem postar não, porque senão, né, nossa, é muito invejoso. Não vou nem falar não do carro que Ele me deu, porque se eu falar, nossa, o povo lá do meu prédio já me inveja. Um dia eu preguei aqui sobre Paulo, quando ele foi picado pela cobra, e eu falei que não é sobre você ser picado ou não, é aquilo que você faz com o veneno. Picado a gente sempre vai ser, mas todas as vezes que falarem de você, sacode e joga no fogo, porque o mesmo fogo que te aquece é o fogo que te protege todos os dias. Irmão, falar de você pode falar, mas seu Deus é maior. Deixa eu te falar, invejar você pode invejar, mas o seu Deus é maior. Você não está entendendo, eu estou profetizando. As pessoas podem falar que você não vai conseguir. As pessoas podem falar, não é para ir. Pode falar sim, mas maior é o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, o Deus que está comigo. Você pode vir por um caminho, mas por 7 você vai fugir da minha presença, porque o meu Deus é maior. Quem está comigo, diga um amém. Eu vou terminar. Por fim, Jesus fala para ele assim, ó: levanta, toma a tua cama e anda. Põe-se em movimento, fica parado não. Você já levantou diferente. Sua história já virou um testemunho. Agora está na hora de você viver isso, cara. Vai, anda. Vai contar os feitos do Senhor. Anda, coloca em movimento. Começa a fazer algo. É no digital, não sei. É no profissional, não sei. Mas uma coisa começa a se movimentar. As maiores coisas que Deus faz na nossa vida, faz quando a gente está em movimento. Irmão, Deus não tem projeto que fica parado não. Quanto mais você fica parado, mais você vai atrofiando, vai largando. Deus está falando para mim, para você essa noite, e Deus está falando mesmo. Ei, começa a andar. Seu ministério está parado por quê? Você desistiu das promessas de Deus para sua vida por quê? Está paralisado, e Jesus está falando, você quer mesificação? Porque se você quiser, tudo que estava paralisado, eu vou começar a fazer andar. Tem alguém comigo? Diga amém. Fica de pé, fica de pé. Faça uma coisa. Comece a se movimentar. Quando Jesus chama Josué, ele fala para ele assim, Deus fala para ele, ei, seja forte e corajoso. Tá. Então beleza, eu vou ser forte e corajoso. É uma palavra para mim. Mas tem uma muralha de Jericó para você derrubar. Tem um monte de coisa para você fazer. E a ordem para você é, seja forte e corajoso. Agora, anda. Não, Deus falou para mim que eu vou ser rico. Mas tem barreiras que você vai ter que lutar, tem coisas que você vai ter que passar. Agora, anda. Josué, seja forte e corajoso. E aí a Bíblia fala que Josué começa a marchar. Irmão, eu imagino o medo, eu imagino a insegurança, eu imagino um momento onde ele olha e fala assim, pera aí, meu apoio eu não tenho mais, o meu mentor se foi,
Mas é porque tem momentos na vida que Deus vai tirar os nossos apoios para que você entenda que você só tem que depender dele. Tem momentos na nossa vida que você vai olhar para o lado e falar, cadê? Você vai olhar para o outro e vai falar, cadê? Peraí, cadê os meus amigos? Peraí, cadê a situação? Cadê? Eu não estou vendo nada. Aí Deus fala, você não está vendo nada no natural. Olha para cima, eu estou junto com você. Deus está olhando e falando, ei, peraí, você está ouvindo o que o povo está gritando. Olha o que eu estou falando para você, eu sou contigo todos os dias, continua. E aí a gente está aqui preso. E a Bíblia fala que Josué marcha. Josué marcha. Irmão, as muralhas de Jericó, sabe o que acontece? Caem ao chão. Sabe por quê? Você só precisa andar. Quem vai lutar por você é o nosso Deus. Você só precisa caminhar. Quem vai derrubar o gigante para você é o nosso Deus. Você só precisa seguir. Ah, mas o mar se fechou. Ele vai abrir o mar para você passar. Ah, não, mas eu não estou enxergando uma saída. Fica tranquilo. O natural, quando Deus chama Noé, falou, olha, vai lá, constrói um barco porque vai chover. Todo mundo consegue construir um barco, consegue. Mas um barco de portas fechadas ficar o tempo que ficou, e Deus provendo, Deus cuidando, Deus mostrando para ele que se ele obedecer, nada vai faltar. Isso eu vou profetizar para você. Meu irmão, se você sair desse culto hoje para obedecer à voz de Deus, nada vai te faltar. Deus vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Aquilo que é natural todo mundo vive, mas você vai viver o sobrenatural de Deus lá na sua casa. Você está comigo? Diga um amém. Parado nunca mais. Paralítico nunca mais. Sabe, essa voz que te paralisava, porque é o Satanás, irmão. Você chega aqui, levanta a mão, aí Satanás fala, como que você vai levantar a mão se você errou ontem? Não, deixa eu te falar, não, você não pode não. Pastor Edmar te chamou para... não, você não pode não, cara. Você já pensou que o povo vai falar de você? Irmão, essa voz, ela não paralisa a gente mais. Não, dá um glória a Deus por isso. Porque hoje você está se levantando. Hoje Deus está te levantando como um homem ou uma mulher de Deus lá dentro da sua casa. Hoje você está se levantando posicionado de uma forma diferente. Sabe, aquilo que era paralisia e era motivo até de chacota para outras pessoas, quando as pessoas olharem para você, elas vão falar, não tem outra explicação senão a mão de Deus sobre a vida dele. É Deus que está cuidando, é Deus que está fazendo, é Deus que está provendo. Você está comigo? Diga amém. É isso que eu quero profetizar para você hoje. Toda paralisia, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Eu queria que você curvasse sua cabeça aí. E a equipe de louvor vai cantar, mas eu queria te dar a oportunidade de você abrir os seus lábios. E às vezes tem um perdão que você tem que pedir para Deus, sabe? É um perdão por às vezes não ser uma carta viva onde você passa. Ou às vezes é um perdão por não estar se doando 100% por aquele que deu a vida por você. Ou às vezes hoje você precisa liberar perdão sobre a vida de alguém, porque é isso que está fazendo as portas se fecharem para você. Vitinho, eu estou um paralítico hoje, sabe por quê? Porque você não libera essa pessoa, e hoje você precisa perdoar. Há um maná do céu sendo liberado sobre a nossa vida hoje. Mas eu quero te dar essa oportunidade de você agora. Abre os seus lábios, vai, fala com Jesus. Abre os seus lábios e fala, Deus, eu preciso do Senhor. Imagina Jesus hoje olhando para você e falando, ei, você quer mesmo ficação? Não é desculpa que você tem que dar, é você rasgar seu coração. A roupa que você está usando é boa, mas Ele sabe aquilo que você precisa, como Ele sabia o que o paralítico precisava. E a pergunta para você hoje é, você quer ficação? Abre os seus lábios, fale com Jesus.